Estava aqui admirando, né? Puxa vida, é a primeira vez que eu estou num lugar que o mar chega tão perto, né? Quase que dá para pescar no batistério. Experiência. Alguém já fez isso por aqui? Alguém devia tentar um dia, só para ver se dá certo, né? Jesus mandou a gente lançar a rede, né? Quem sabe, vai que dá. Mas muito agradecido mesmo, pastor, pelo convite, pela honra. Eu sou apaixonado pelas Escrituras, sou apaixonado por Jesus. Lá na Primeira Igreja Batista de Brasília, a gente também trabalha com muito amor, com muito carinho, aquilo que a gente chama de teologia bíblica, não é? Eu estava ouvindo o pastor Davidson falar da importância de conhecermos a Escritura e como isso realmente é fundamental. E essa última canção, eu percebi, ela deve ser nova para vocês aqui da igreja, não é? Eu ouvi pela primeira vez. E eu fiquei pensando, dá para cantar? Eu estou em condições de cantar essa música? O pessoal da banda é corajoso, valente mesmo. É uma igreja apostólica, não é? Estas frases ficam bonitas na boca dos apóstolos, porque eles andaram com Jesus. Hoje eu vou direto ao assunto, tá bom, gente? Quem voltar à noite, de noite eu conto um pouco mais da minha história. Está avançado, vocês querem almoçar meio-dia, não é? Então eu vou direto ao assunto. Vou ser um pouquinho deselegante. Deixa eu já começar a pregar. Os apóstolos andaram com Jesus. Eles foram tão impactados pela presença de Jesus, tão impactados pela vida de Jesus. E é muito provável que quando Jesus disse para eles assim, olha, quem amar a sua vida vai perdê-la. E quem colocar a sua vida em risco vai encontrá-la. É muito possível que esta frase de Jesus não seja tão universal, seja mais específica para eles. Porque se a gente pensa bem no que aconteceu com os apóstolos, eram 12, Judas o traiu, morreu logo em seguida. 11 deles ficaram, não é? Dos 11, 10 se esconderam. Pedro seguiu Jesus de longe, negou Jesus 3 vezes, mas depois eles se acertaram lá na beira do mar da Galileia. Ele foi lá e disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Empatou o jogo, Jesus e Pedro ficaram bem. Mas os outros sumiram naquele entardecer de sexta-feira. A gente só vai saber que eles estão reunidos no domingo de manhã. Eles sumiram. Pedro seguiu Jesus de longe, e quem ficou perto? Quem foi a testemunha que não se afastou de Jesus? Foi João. João seguiu com Jesus. João entrou na casa do sumo sacerdote, João viu o julgamento de Jesus, por Anás e Caifás. E é muito provável que João se misturou com o pessoal, e foi até quando Jesus foi levado a Pilatos. Porque como é que nós temos os relatos da conversa de Jesus com Pilatos? Nenhum é tão detalhado como o relato de João. Então é muito provável que João tenha entrado junto com os do templo que foram levar Jesus a Pilatos, e foram todos eles testemunhas do diálogo entre Jesus e Pilatos. João esteve perto. Quem é que estava ao pé da cruz junto das mulheres? João. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Dos 12, qual o único que morreu de morte natural? João. Quem amou sua vida, perdeu. Quem colocou a vida em risco? Não vou garantir, mas faz sentido, não faz? Então, quando a gente canta coisas como esta, talvez a gente gostaria de ter a coragem dos apóstolos, né, de ser como Paulo. Para mim, o morrer é lucro. Eu confesso que eu ainda não. Gosto demais da minha mulher, não quero deixar ela viúva, não. Dona Tânia está muito feliz lá esperando eu voltar para casa. Não tenho o menor interesse em deixar a Dona Tânia viúva. Estou curtindo uma neta de 8 meses, uma de 5 anos, um rapaz de 18. Estou vivendo um momento muito bom da minha vida. Para quem pensa que a vida começa aos 40, ela recomeça aos 60. Estou num momento maravilhoso da minha vida. Eu não estou com pressa nenhuma de partir. Está muito bom. Eu amo o que eu faço, amo a presença de Deus na minha vida, estou contente de estar aqui com vocês, estou aprendendo coisas novas, estou conhecendo gente nova, estou acumulando tesouro no céu, fazendo novos amigos.
E os amigos a gente leva para o céu também, a gente vai continuar a festa lá, não é? Então, esse negócio de... O paraíso não é minha recompensa, é meio complicado de cantar esse negócio, porque afinal de contas, né? Puxa vida, vai ser legal estar lá com tanta gente, não é? Judson, obrigado por cantar essa canção. Não estou fazendo uma crítica, não, só estou dizendo que ela é extremamente desafiadora. Porque os apóstolos falavam isso. Paulo dizia, morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Essas são coisas que nós temos que falar, até mesmo por uma certa idealização. Até mesmo como um alvo de espiritualidade que a gente persiga. Vai chegar um dia, talvez, que meu corpo vai estar tão cansado que eu vou dizer, Jesus, agora já não é lucro, agora já está pesado. Agora morrer é lucro. Eu sou daqueles que gostariam, né, de poder escolher, e desconfio que eu e Jesus estamos numa amizade tão boa que é provável que quando chegar perto ele me avise e me prepare. Ou até que eu negocie com ele e fale, Jesus, está bom. Dona Tânia já foi, deixa ele primeiro, né, gente? Ela não quer ficar viúva, né? Deixa eu ficar viúva. Mas a gente é muito feliz juntos, graças a Deus. Eu só não posso ficar com essa conversa de querer ir junto, porque ou é acidente de carro ou caiu o avião, então não. Bom, meu assunto com vocês hoje é Lucas, meu assunto com vocês é o Evangelho. Antes do Evangelho ser texto, o Evangelho é a palavra de Deus. Nós costumamos falar que palavra de Deus é aqui, não é? Desculpa, pastor, não estou lhe contradizendo, mas eu estou dizendo nosso senso comum, não é? Para nós, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É verdade. Mas antes da Bíblia ser texto, antes da pregação virar texto, ela já era a palavra de Deus. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver inúmeras vezes a expressão, e a palavra crescia, e a palavra era pregada, a palavra era anunciada. Que palavra? A Bíblia. Qual Bíblia? O Novo Testamento ainda não estava escrito. Quer ver? Mas vamos começar com Lucas capítulo 1. Desculpe, meninas, eu falei que ia fazer uma coisa e fiz outra, né? Lucas capítulo 1, diz o texto. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Se vocês puderem mudar também a versão na projeção, eu agradeço. Nova Almeida atualizada. Evangelho de Lucas capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Uma narração coordenada dos fatos. Antes do Evangelho ser escrito, o Evangelho era tradição oral. Ele era falado. Porque a cultura da época não é a cultura da escrita, é a cultura da oralidade. Atos capítulo 4, os discípulos de Jesus, inquiridos pelo Sinédrio, eles ficam tão admirados com a capacidade dos discípulos falarem, que eles, apesar de saberem que eles eram, em grego, idiotai e agramatai, que eles eram iletrados e incultos, apesar de Pedro e João serem iletrados, analfabetos e incultos, não escolarizados nas tradições educacionais daqueles dias, que eram limitadas a poucos, Atos 4 diz que o Sinédrio reconheceu que eles haviam estado com Jesus e que aquele homem fora curado e eles não tinham como explicar isso. Então, antes do Evangelho ser texto, o Evangelho foi narrativa. O Evangelho foi uma experiência de vida. O Evangelho foi estar contigo. O que nós cantamos. Minha recompensa não é o paraíso, minha recompensa é estar contigo. Essa música foi profética. Obrigado, você me deu a introdução do sermão hoje. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos, história, ocorrência, fatos que entre nós se realizaram, realidade, concretude, experiência, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas
oculares e ministros da palavra. Opa! O que era ministrar a palavra naqueles dias? Era falar daquilo que se viu, daquilo que se viveu. Quem eram os ministros da palavra? Eram os apóstolos. Por quê? Porque eles estavam lá no princípio e transmitiram como as coisas aconteceram. Quem é que pôde contar que Jesus andou sobre as águas? Quem estava dentro do barco. Quem estava na praia não viu. Só quem estava no barco. Quem é que pôde contar sobre a multiplicação dos pães? Quem carregou os cestos. Quem serviu a multidão. Quem é que pôde contar sobre tantas outras coisas que Jesus fez? Quem estava lá. Testemunhas oculares dos fatos e testemunhas auriculares do ensino. Então, quem viu e quem ouviu. Esse é o assunto de hoje à noite em João. Se você tiver disponibilidade, vem à noite. A gente vai continuar a conversa trabalhando o Evangelho de João. Mas observem, portanto, que o Evangelho era uma narração coordenada. Muitas pessoas já falavam das coisas que haviam acontecido. Verso 3, Lucas agora diz: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo. Pode ser realmente o dono do escravo Lucas, pode ser um amigo importante, ou pode ser apenas um pseudônimo para Theo, Deus, Filo, amigo, ou seja, um texto escrito para todos os amigos de Deus, pode ser um nome fictício para os amigos de Deus, ou pode ser mesmo um personagem a quem se destina o Evangelho. Lucas escreve depois de uma cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, o excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo já era instruído, mas Lucas quer que ele tenha mais segurança naquilo que já recebeu. Então, por que o Evangelho vira texto? O Evangelho vira texto depois de uma cuidadosa investigação, para que haja certeza de que as coisas foram como está escrito que foram. É por isso que a gente hoje confia mais na escrita do que na palavra. Nós somos uma geração diferente, não é? Tem que escrever. Escreve aí. Escreve e assina. Confirma. O que é firma? Firma é a sua assinatura. Confirma. Então escreve. Você escreve, eu assino. Então nós hoje somos uma geração letrada. Nós não somos mais idiotai e agramatai. Nós não somos mais iletrados e incultos. Nós somos posteriores. Nós somos do letramento. Jesus falava em aramaico. Era a língua comercial daqueles dias, era o inglês dos nossos dias. O aramaico era a língua dos assírios. Os assírios, quando governaram aquela região, indo até o Egito, eles difundiram a língua aramaica. Então, o aramaico era a língua que todos eles falavam, com pequenas variações. O Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Então, só os escribas dominavam o texto. O povo não sabia ler. O povo falava aramaico e as escrituras estavam em hebraico. Quem era a autoridade para explicar os textos? Eram os escribas. Então, os escribas e os mestres da lei, que atuavam principalmente no templo, eles tinham o texto. Os fariseus eles eram da cultura da oralidade. Por isso tem muito fariseu na Galileia, no norte. Os fariseus eram da cultura da oralidade. Eles diziam que a lei oral era mais importante que a lei escrita. Porque havia uma tradição de lei oral que vinha desde Moisés. Mas havia uma lei escrita que vem depois apenas do exílio da Babilônia. Antes também da lei virar texto, a lei foi transmissão oral. Então, primeiro, a lei foi oral, depois virou texto. E o Evangelho da mesma forma, primeiro foi transmissão oral, depois virou texto.
A lei escrita em hebraico, o evangelho em grego. Ué, mas o povo falava aramaico? Por que os evangelhos foram escritos em grego? Porque era a língua culta daqueles dias. Os assírios, quando ocuparam aquela região, muitos séculos, 3 séculos antes, eles difundiram o aramaico como língua comercial. Até os persas adotaram o aramaico. O Irã falou a língua da Síria, algo mais ou menos assim. Então, todo mundo falava aramaico. Mas aí depois, Alexandre o Grande conquista toda aquela região. E o grego se torna a língua culta, a língua dos filósofos. Então, o evangelho é interessante, não é? Ele era falado na língua mais popular e escrito na língua mais eficiente, para preservar com exatidão o texto. Era uma língua rica, era uma língua que podia preservar com fidelidade a mensagem. É o Espírito Santo trabalhando. Então, às vezes a gente fica discutindo, né? Jesus lá com Pedro disse: Pedro, tu és pedra. E grego isso, grego aquilo. Gente, com todo respeito, Jesus não falou em grego. Jesus falou em aramaico. A primeira tradução foi do aramaico que Jesus falou para o grego que os antigos liam. E agora a gente traduz para o português que a gente dá conta de ler. Então a Bíblia é uma obra maravilhosa do Espírito Santo, que chega até nós com fidelidade, porque ela foi escrita para ser fiel, ela foi escrita para ser verdadeira, ela foi escrita para preservar. E é por isso que a gente tem que estudar, porque ela não é fácil mesmo, ela não foi escrita para ser fácil. Ela não é a cartilha Caminho Suave, onde alguns de nós aprenderam A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Ba, Bua. Fui longe agora, né, gente? Caminho Suave. Todos nós aqui, depois dos 60, começamos, só para saber, uma rápida pesquisa. Quem lembra do Caminho Suave, levanta a mão aí, por favor. Aleluia, não estou sozinho. Em diferentes lugares a gente começou do mesmo jeito. A Bíblia não é Caminho Suave. A Bíblia é um livro complexo mesmo. E se você não estudar com quem estuda, você vai ficar num nível suficiente da fé, porque os apóstolos também não eram profundos conhecedores da teologia do Antigo Testamento. Para isso Deus levantou Paulo. Então nós temos as nuances, né? Não é a cultura que nos salva, não é a exatidão teológica a coisa mais importante para Deus. Mas se a gente tem acesso, se a gente tem possibilidades, se a gente tem, como tão bem disse o pastor Davidson esta manhã, se você tem tudo à sua disposição, é quase um pecado você não aprender. Então, o mundo em que o Evangelho veio, a palavra encarnada, quando o verbo se... já estou entrando em João de novo, né? Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus não era um texto. A palavra de Deus era Jesus. A palavra de Deus era a vivência com Ele. A palavra de Deus naqueles dias, quando eles iam nas cidades, não só Antioquia, mas de lugar em lugar, quando mesmo em Jerusalém, Estevão falava, quando o texto de Atos vai dizer, e a palavra era pregada, a palavra prosperava, a palavra se espalhava, o que ele está dizendo é, Jesus estava se tornando conhecido em todos os lugares. Jesus, é uma pessoa. Tente entender que a palavra de Deus para nós não é um texto, é a pessoa de Jesus. Mas o Jesus que eu conheço não pode ser diferente do Jesus que os apóstolos viram. E é por isso que a gente tem que voltar para o texto. Porque eu posso ter hoje uma experiência mística, uma experiência espiritual. Eu posso, talvez, pode me ocorrer algo parecido com o que aconteceu com Paulo. Estava eu indo para um lugar e apareceu para mim o Senhor. Esses dias eu vi um depoimento interessante, a internet tem muita coisa boa, né? E tem muita porcaria também, mas tem muita coisa boa. E alguém contando que chegou a uma tribo indígena. E quando ele chegou lá na tribo indígena, o pajé, o líder lá religioso daquele grupo, não é necessariamente uma tribo brasileira, e eles disseram assim, você é o homem que está trazendo a palavra,
que o homem de branco apareceu e disse: virá alguém aqui que vai anunciar algo para vocês. Que história é essa do homem de branco que foi lá e disse: está vindo alguém aqui para anunciar a vocês uma palavra que vocês precisam ouvir? É Jesus! Vocês já ouviram depoimentos que tem muitos islâmicos vendo Jesus, que Jesus está aparecendo até em mesquitas. E que algumas pessoas estão procurando cristãos porque estão tendo primeiramente uma experiência mística, um êxtase, uma visão, um sonho. Pode aparecer, pode acontecer, Jesus não é um Deus presente, não é Deus conosco? Ué. Nós não podemos abrir mão destas experiências porque elas são possíveis e são bíblicas. Na casa de Cornélio, ora, primeiro, Cornélio recebeu um anjo do Senhor dizendo: manda chamar Pedro. Quem é Pedro? O anjo sabe, né? Vem cá, lá na casa de Simão, o curtidor, tem um cara chamado Pedro, você manda lá buscar, tal, e vai lá, Pedro tem uma visão, você vai na casa do Romano, você vai na casa de Cornélio. É Deus costurando para quê? Para que Cornélio conheça a palavra de Jesus. E quando ele ouve a palavra de Jesus, quando ele sabe de Jesus, quando Pedro está contando a história da qual ele, Pedro, era testemunha ocular e auricular, enquanto Pedro fala, desce sobre Cornélio e toda a sua casa o Espírito Santo. Mas a experiência começou com Cornélio, ouvindo de um anjo assim: Cornélio, as tuas orações chegaram até Deus, e as tuas esmolas foram vistas. Mas está te faltando uma coisa, você precisa saber quem é Jesus. E quem vai te contar é Pedro, manda chamá-lo. Vocês compreendem? Então a gente pode ter até uma experiência mística, à lá Cornélio. Mas a gente precisa conferir se o que eu estou vendo é o mesmo Jesus. E onde eu confiro? Na experiência, como Lucas disse aqui. Na experiência dos que viram, dos que ouviram, dos que testemunharam. E aí foi feito um relato cuidadoso. Depois de uma cuidadosa investigação, eu fiz um relato por escrito. Então, o que é o Novo Testamento para nós? O que são os 4 evangelhos para nós? É o testemunho daqueles que viram e ouviram. O final do evangelho de Lucas tem um texto muito interessante, que praticamente nós chamamos de a grande comissão em Lucas. Lucas capítulo 24. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 44. Jesus está conversando com 2 homens. Um se chama Cleopas. Há uma suspeita que talvez o outro seja Lucas. Porque quando o autor de um texto só cita o nome de uma pessoa e omite o outro, pode ser que seja o nome dele. É uma suspeita, né? Que os 2 homens no caminho de Emaús, um se chama Cleopas e quem sabe o outro seja o próprio Lucas. Mas também, mais uma vez, não posso comprovar. Lucas 24, 44, a seguir Jesus lhes disse. Aliás, aqui, desculpem, aqui Jesus já está com os discípulos depois de ter falado no caminho de Emaús. É que eu pulei aqui a etapa. Lucas 24, 44, Jesus com os discípulos, depois da ressurreição, eles assustados, ele come um pedaço de peixe assado para mostrar que não é um fantasma, e a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua vida havia sido profetizada, anunciada, tanto na lei de Moisés, como nos profetas, como nos salmos. São os 3 grupos do Antigo Testamento: os profetas e os escritos. A Torá, os profetas e os escritos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
Vocês são testemunhas destas coisas. Aqui é a palavra mártir. Testemunha naquela época, não é? Mártir, não tinha essa conotação de alguém que morre por uma causa. Mas como eles, por serem testemunhas, morreram por esse testemunho, a palavra mártir no grego ganhou um novo significado. Hoje, quando a gente fala de mártir, é alguém que sofreu martírio, alguém que morreu. Mártir da independência no Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Quando o texto grego foi escrito, a palavra mártir significava apenas testemunha. Mas com o passar dos anos, ser mártir passou a significar morrer por. Porque os discípulos todos, eles viveram, eles cantaram e eles experimentaram, de fato, a morte por causa do Evangelho. Bom, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do alto, revestidos do poder que vem do alto. Esse é o tema da noite. Eu vou parar por aqui. De noite, eu vou falar do cumprimento dessa promessa de João. Nós não somos apenas a comunidade do texto. Nós não somos apenas a comunidade do Verbo encarnado. Mas nós somos também a comunidade que recebeu o Espírito de Cristo. E é por isso que nós somos igreja. Nós temos o Evangelho. O Evangelho para nós está escrito, para que a gente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está lastreado pelo testemunho daqueles que morreram por esta palavra. E é por isso que nós não tratamos com leviandade a palavra do Evangelho. Porque há uma multidão de testemunhas que deram a vida por ele. E nós sustentamos o Evangelho de Cristo com fidelidade e compromisso. Mas sabemos que o que nos mantém no estreito caminho da verdade não é apenas o texto, mas é o Espírito que habita em mim, que habita em você. Volta à noite, a gente continua. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento, e porque habita em nós a palavra viva, o Cristo encarnado, o Verbo que se revelou, que se manifestou e foi visto, servido por mãos de homens e de mulheres, caminhou entre gente comum, escolheu os humildes e pequeninos, escolheu os iletrados e não os sábios, andou entre os pobres, entre os enfermos, entre os párias da sociedade, comeu com publicanos e pecadores, sim, mas também evangelizou escribas e fariseus. A todos o Senhor deu a oportunidade de conhecerem a verdade. Nós te damos graças, Senhor, porque este Evangelho chegou até nós. Estou aqui, Senhor, em vitória do Espírito Santo, aleluia. Vitória evoca a tua glória, Senhor. E o Espírito Santo é essa pessoa bendita que habita em nós. Estamos aqui num ambiente onde Cristo reina, como cantamos. Estamos aqui num ambiente protegido pela tua palavra, enriquecido pela tua presença. E oramos, Senhor, para que sejamos testemunhas fiéis, em tempos de tanta insensatez, de tanto casco vazio, Senhor, de tantas coisas ocas, que nós sejamos cheios da tua presença, alcançados pela tua graça, conduzidos pelo teu Espírito a uma vida de piedade, de justiça, de santidade. Que habite em nós o Espírito de Cristo, é a nossa oração, que fazemos por ti, Jesus, ao nosso Pai, que habita no céu. Amém e amém.